um suporte aí online, então você pode abrir o seu aplicativo que já está a mesa de som toda equalizada, pode abrir. Ele é benção. Bem, já estamos ao vivo aqui, Lua? Lua, já estamos ao vivo aqui? Glória a paz do Senhor para você também, meu irmão. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 60. Isaías, capítulo de número 60. Temos visitantes ali, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Retorne sempre para essa casa de oração assim que vocês decidirem no coração. Você que é oficial da igreja pode sair do seu lugar e ir até ali para poder cumprimentar os dois irmãos, aquela família que está ali atrás. Levanta a mão aí, querido de vermelho. Vai ali, fala com eles, os diáconos, os evangelistas, os presbíteros, se estiver na casa. Somos a igreja família, não fizemos isso no momento de louvor, mas o pastor não deixou passar desapercebido. Amém. Pastora Eva, abraça eles dois ali, pastora querida. Saudações para vocês que estão viajando, que estão nos vendo agora pela rede social. Deus abençoe os irmãos que congregam conosco, em nome de Jesus. Se você abrir o Isaías capítulo de número 60, eu quero que você percorra aí até o versículo de número 22 e você vai encontrar a parte B desse versículo, que diz assim: Isaías 60, 22, na parte B. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Eu li na Nova Versão Internacional e eu quero ler outras duas versões que vai dar um suporte melhor para o nosso entendimento. Primeiro, a Nova Versão Transformadora vai dizer: no tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Na Nova Versão Atualizada de Almeida vai dizer: eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. E quando a gente pega ao meio da revista atualizada e a corrigida, eles vão ter a mesma tradução dizendo: eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Eu quero ficar na Nova Versão Transformadora. Me parece que o entendimento está mais próximo daquilo que a gente quer explicitar hoje para a igreja amada do Senhor. Está dizendo assim: no tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Isaías, então, aqui, ele profetizou a glória do Senhor que seria revelada. Algo manifesto, expresso e divulgado, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem somente assistir, não, mas também presenciar e testemunhar daquilo que seria a grandeza, a exaltação, a plena soberania de Deus em glória. Então, o profeta que mais falou de Cristo, ele vem para poder liberar uma palavra, dizendo para todo o povo de Deus, principalmente ali para os israelitas, que o Senhor viria com a glória e que todos veriam isso acontecer, como está escrito em Isaías 40, no versículo de número 5. Se você puder caminhar um pouquinho para trás, para você poder perceber isso melhor, vai no capítulo de número 40, no versículo de número 5, e lá está dizendo assim: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Isso é tremendo, porque do capítulo 40 ao 66 a gente vai ver Isaías falando sobre essa glória de Deus, e essa glória que envolvia
a nação de Israel e que vai repercutir em todo o mundo. E isso também repercute nas nossas vidas como igreja do Senhor nesses dias. Quando Ele revela então, sabiamente, poderosamente, cheio do Espírito Santo de Deus, a respeito da glória dEle, e a gente vai entender isso a nível de história, a gente percebe que a graça é apenas o começo da glória, e a glória é a graça aperfeiçoada, como já dizia ali Jonathan Wells. Ele vai falar sobre isso, dizendo: a graça vai ser o começo da glória, mas a glória lá na glória, aqui na glória, é essa graça aperfeiçoada. O que eu quero trazer de informação para a gente? A gente percebe ali no capítulo número 59 de Isaías, que vai aculminar em toda a tragédia, em toda a mazela, em todo o descumprimento da palavra, e tudo de ruim estava acontecendo naquela nação por causa da desobediência e pecado. Então eles entraram num momento de sequidão, num momento de miséria, num momento que estava vulnerável a todas as fronteiras com o inimigo, e não estava mais sendo uma bênção como nação. E todo esse acontecimento então vai ser gerado no coração de Deus uma vontade de restaurar a vida daquele povo. Deus é um Deus que restaura as nossas vidas diariamente. Deus é um Deus que não só nos resgata, mas restaura a nossa sorte. E então, nesse texto de Isaías, capítulo número 60, a gente percebe que ele é um texto voltado para o povo israelita. Também a gente não pode achar que espiritualmente está apenas direcionado para esse povo de Israel, contanto que a gente não espiritualize ele e ache que esse texto é para a igreja atual. Não. O que eu quero dizer com isso? Que você vai precisar ler o capítulo 60 de Isaías todo para depois entender. É uma maneira do pastor fazer você estudar as Escrituras, ler as Escrituras e saber o que eu estou falando, para que a gente possa já chegar na presença, na casa de Deus, com essa glória em nós. Porque antes a glória era manifesta no tabernáculo, ali nas tendas. Depois a glória de Deus veio manifesta no templo. E então vem o apogeu dessa glória em Cristo Jesus. E essa glória agora habita em mim e em você, como igreja do Senhor. E aonde estivermos, a glória de Deus é um testemunho para as nações. Amém? Então o que ele quer dizer com esse texto? Primeiro, Isaías vai começar chamando um povo para que se levante. Se você pegar o versículo de número 1 aí, você observa logo que ele vai dizer: levanta. Então ele convoca o povo para se levantar, pois a glória do Senhor viria sobre eles. É claro que literalmente é uma profecia que ainda não se cumpriu, e ela vai se cumprir na íntegra em Israel, em Jerusalém, com os judeus. Porém a gente pode extrair, absorver alguns ensinamentos e observar que dentro dessa profecia, que é direcionada para um povo específico, a gente aprende muitas coisas e também podemos desfrutar daquilo que Deus tem para o povo dele, já que as Escrituras Sagradas é para que todo aquele que crê no Senhor e recebe dessa revelação da palavra dele. Então é lógico que quando a gente observa esse texto, Deus fala logo com a gente: se levante, não fique prostrado, não fique cabisbaixo, não fique amedrontado, temeroso, nem se lamentando do passado, porque eu estou colocando vocês na minha glória. Eu vou manifestar a minha glória. Eu farei disso tudo que aconteceu trágico, de bênção
para que o meu nome seja glorificado. Então, para de ficar parado, para de ficar no momento latente, resmungando, entristecido, estagnado, e se levanta para ver a minha glória. É o que Deus começa falando com a gente. Amém? Ô bênção, Deus é maravilhoso. O profeta então vai declarar que as trevas que cobriram a terra naquele tempo seriam substituídas pela luz da glória de Deus, e que todas as nações iriam a Sião. Sião aqui está falando sobre Jerusalém, mas Sião também fala sobre a terra prometida. Então, escatologicamente falando, a gente pode pensar num tempo futuro, e esse tempo futuro está chegando, porque tudo está convergindo para a volta de Jesus. E os povos vão ver Jesus reinando nessa terra, e todos irão se prostrar diante dele quando ele retornar para governar todas as nações como rei sobre todos os outros reis, e Deus sobre todos os outros deuses. Isso vai se cumprir, e você e eu vamos participar dessa glória também futura. É lógico que quando a gente fala de escatologia, a gente não pode pegar esse texto e querer achar coisas lá para a eternidade, na nova Jerusalém, na nova Sião ou na vida eterna, porque o texto não vai falar isso literalmente. Quando a gente faz a exegese dele, não tem isso dizendo, mas é lógico que na entrelinha, nós como igreja do Senhor imaginamos como vai ser aquela glória, já que podemos desfrutar um pouquinho dessa gota de glória nesses dias. Amém? Deus é um Deus que manifesta a glória dele entre o povo dele. Então, Sião, além de ser esse Jerusalém, a terra prometida, significa os puros de coração, aquele que tem um coração quebrantado e contrito na presença de Deus, aquele que anda em temor e obediência a Deus. Deus evidencia a glória, Deus envolve de glória, Deus inunda e transborda de glória, Deus demonstra essa glória, Deus testemunha dessa glória, e Deus nos usa para a glória dele. Ele é lindo, ele é tremendo, ele é poderoso. Então todas as nações iriam ver esse acontecimento e seriam deslocados para adorar o Senhor. Tudo então está convergindo para esse acontecimento. A raiva, o ódio contra o que está nas Escrituras Sagradas é evidenciado nesses dias. Muitos não querem que se cumpra essa profecia, mas se Deus falou algo, quem pode impedir aquilo que Deus falou? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então o profeta, ele vem e começa a falar sobre a restauração e a prosperidade futura. Claro que a gente já sabe que essa restauração ela vai acontecer para o povo judeu, para Israel, e essa prosperidade também está se encaminhando para que isso aconteça. Vai falar também sobre a restauração e a prosperidade futura na minha e na sua vida. E aqui não é uma promessa de revelação da teologia da prosperidade, mas aqui está falando sobre paz, alegria e justiça, porque o reino de Deus é constituído dessa tríade: paz, alegria e justiça no Espírito. Também o profeta ele chega a dizer sobre riquezas e abundâncias que vão chegar a Sião. E esse Sião, quando a gente vê exatamente como eu acabei de falar a respeito do que significa biblicamente Sião, são aqueles que estão com coração de adoração ao Senhor. Quem vai receber a abundância de Deus é aquele que tem compromisso com Deus, é aquele que teme a Deus, é aquele que está voltado para as coisas do Senhor. Quem vai receber dessa glória de Deus e manifestar a glória é quem está
com um coração puro diante do Senhor. E quem pode se achegar com um coração puro diante de Deus? Como é que a gente pode se achegar diante de Deus? Somente por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Deus olha para mim e para você, Ele tem vontade de enviar a gente rapidamente para o inferno. Fato. Mas por causa de Cristo Jesus, Ele restaura a nossa sorte e faz com que a gente seja perdoado, avivado e que desfrute dessa graça dele de salvação. Tudo é por causa de Cristo. Tudo é por causa do Senhor Jesus. Se tem algum mérito em nós, Jesus Cristo. Se tem alguma maldade em nós, somos nós mesmos. Não há nada de bom em nós, se não for por intermédio de Cristo Jesus. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Amém. Então, a gente percebe que essa restauração e prosperidade, ela acontece e vai acontecer. De maneira que todos que se acheguem a Deus vão ser abençoados através dessa palavra. A honra e o respeito, então, vai ser dado para aquele povo de Israel num determinado tempo. Só que quando a gente chega até aqui, a gente percebe que Deus também faz com que a gente seja respeitado e honrado no meio do povo dele. E aqui não seria uma invenção de uma teologia de honra para saquear as igrejas. Aqui ele está falando sobre as pessoas saberem que nós somos um povo de Deus e tem um respeito por nós. Então imagine que a geladeira lá de casa deu um defeito nesses dias que passou, e o rapaz que foi consertar, ele examinou tudo e disse: não tem defeito nenhum, não posso te cobrar peça nenhuma. Aguarde que ela vai voltar a funcionar normal. E a gente segurou essa palavra na fé, e a geladeira está boa. Mas a gente está numa cidade comercial que qualquer oportunidade para ganhar dinheiro é fácil. Qualquer coisa que ele falasse ali a respeito da geladeira, a gente ia ter que pagar para não perder a geladeira. Mas minha esposa perguntou para ele por que ele continuou e deixou de não fazer nada assim que pudesse lesar a gente. E ele pegou e falou que ele não poderia fazer isso porque sabia que nós servíamos a Deus. Então esse é o respeito e a honra que as pessoas estão diante daquele que realmente tem um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Deus faz com que a gente seja próximo. Se a geladeira quebrou e Deus consertou, não quero nem saber, o importante é que ela está funcionando. Mas ali a gente pode entender que o Senhor faz com que a gente tenha respeito no meio das pessoas honestas e aquelas que sabem que Deus é verdadeiro e existe e pode punir num determinado momento. E a gente percebe então, no decorrer desse texto, que o povo viveria como uma cidade reconstruída das ruínas. A gente vai perceber no entendimento, lendo o capítulo 60, que Deus vem com a restauração completa. Naquele tempo, uma cidade que não tinha uma muralha bem edificada e fortalecida, que não tivesse um exército grande, forte, poderoso, ficaria à mercê da invasão do inimigo. E nesse texto, Isaías profetiza que o povo ia viver como se fosse uma cidade reconstruída das ruínas e que seus inimigos seriam derrotados. Então o que é que a gente aprende novamente aqui? Que Deus, Ele restaura cada área da nossa vida e nos faz estar dentro de um ambiente seguro e protegido por Ele. Deus é um Deus que nos guarda, nos protege, nos livra do mal e do maligno.
e faz com que a gente seja edificado na palavra e pela palavra. O Senhor nosso Jesus, Ele é a rocha eterna e nele estamos edificados para sempre. Ele faz com que todas as muralhas quebradas da nossa vida seja reconstruída para a glória e louvor do nome dele. Agora o que é preciso? É preciso que a gente se posicione, libere perdões, deixe os ressentimentos, as mágoas, deixe a ambição egoísta, deixe a avareza, deixe todo o que for que nos embaraça, todo o pecado que está ao nosso derredor querendo nos consumir, que ele caia por terra e a gente possa entender que por intermédio de Cristo Jesus a gente pode ser restaurado se a gente se posicionar para isso. Amém? Então o profeta Isaías, ele começa a anunciar, e ele anuncia a grandeza de Deus. Ele fala que o Senhor seria a luz eterna de Sião, e ele começa a encorajar então a esse povo a confiar, a ter uma fé convicta, uma fé absoluta, uma fé com a certeza plena que Deus, o Yahvé, o Todo-Poderoso, é capaz de realizar muito mais daquilo que pedimos e pensamos. E também faz com que esse povo seja encorajado a o adorar em espírito e em verdade. O adorar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Essa adoração agora tem que partir do povo para com o Senhor. Deus libera uma palavra de glória, cheia de graça, e diz que Ele vai derramar uma graça repleta de glória, a ponto de quando a gente lê as Escrituras e Moisés quis ver essa glória de Deus, Deus pediu para ele ficar na rocha, e ele passou ali na fenda de costa, Moisés observou e já foi algo tremendo. E Deus tem muito mais para mim e para você. Deus não quer que a gente fique com um evangelho raso, não quer que a gente tenha uma vida superficial. Deus quer que a gente adentre nesse ambiente de glória e possa desfrutar do melhor que Ele tem para mim e para você, e para a glória dEle, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, quando a gente lê o capítulo 60, e eu sei que você vai motivado para casa para poder ler esse capítulo, a gente vai perceber que o profeta está enfatizando o esplendor de Sião, a cidade de Deus. Deus habita em mim e você hoje. E essa glória não somente está disponível, como ela está dentro de nós em poder. Então precisamos tomar posse da palavra e realizar os feitos do Senhor, para que o nome dEle seja exaltado por todos os povos, línguas, raças e nações. Precisamos fazer a diferença. Precisamos demonstrar essa diferença dos que servem e dos que não servem. Por causa do politicamente correto, por causa do medo de retaliação, por causa de tudo que a gente acha que poderíamos virar antipáticos, Deus nos convida nesses dias para que nós possamos manifestar essa glória dEle e desfrutar dessa glória dEle. Essa glória de Deus então vai brilhar sobre o povo, e esse povo será restaurado, e eles vão prosperar na presença do Senhor. Essa é a promessa profética que Isaías liberou. Deus nos lembrando que Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Ele é a luz perfeita. E aquele que anda em luz não está em trevas.
não pode ter medo das trevas, não pode estar incrédulo, nem com receio e medo da glória manifesta futura do Senhor. Isso vai fazer com que eu e você, e todo aquele que crê, seja restaurado. Deus nos uniu nessa casa de oração para restaurar nossas sortes. E através de uns com os outros, da comunhão, e aí ele vai falar sobre essa unidade também. Todos iriam a Sião, seriam unidos para adorar o único Deus e verdadeiro Senhor, a começar do povo escolhido de Deus, do povo dele. Então, quando a gente lê Isaías 60, a gente percebe que a gente pode aproveitar algumas coisas para nós. E dentre essas coisas que podemos aproveitar se estamos em unidade na igreja do Senhor, precisamos parar de olhar mais para os outros e observarmos mais as nossas vidas, para que possamos conviver melhor em unidade com os outros. Lembrando que Deus tem um tempo para poder executar todo o plano dele, e quando é chegado o tempo, certamente isso vai acontecer. Fique na paz, viu, mãe? A gente já está acostumado com as crianças aqui, elas são bênção do Senhor. Amém, próximo? Disse que o povo tinha que se aproximar e seria achegado a Sião para receber a glória de Deus, e todos iam manifestar. Para onde foi que a criança correu? Voltar. Você ficou parado, mas a criança veio logo voltar. Não que aqui seja diferente daí, mas ela entendeu a mensagem profética e é para lá que eu quero ir. Amém? É para a casa do Senhor, é para a presença de Deus. Deus está nos convidando para a gente estar nessa presença gloriosa. E eu quero te convidar e te forçar esse convite, não no sentido de obrigá-lo, mas no sentido de você se dispor a adorar o Senhor com intimidade mais próxima. É o convite que Deus está falando comigo e com você, para que Ele possa manifestar a glória dele. Deus quer que nós recebamos dele a glória, e é tempo e é chegado essa glória para mim e para a sua vida. Amém? Ela está disponível para mim e para você. Então se prepare, que nesses dias serão dias de restauração para as nossas vidas. Quando a glória de Deus entra em cena, tudo se renova. Um autor, teólogo, Ellen White, ele fala sobre isso. Quando a glória de Deus entra em cena, tudo se renova. Se tem alguma coisa que está parada na nossa vida, que não está manifestado essa bênção de Deus, eu quero te dizer: abra o coração, abra a porta da sua casa, abra a sua vida, receba a glória de Deus, para que tudo seja renovado, restaurado, avivado. É tempo disso acontecer. E por que então Deus deixou essa tribulação terrível, esses acontecimentos passados? Era isso que o povo estava enfrentando. É porque, para culminar uma grandeza poderosa de Deus, e por causa do pecado que muitas vezes não são nossos, são dos outros e refletem em nós, um pecado de liderança, um pecado, por exemplo, daqueles que estavam na frente das nações, daqueles reis, dos imperadores, daqueles que eram os governantes, aqueles que estavam incumbidos, os que tinham a patente de governança, os oficiais, em pecado refletia no povo, e o povo corrompido piorava a situação. E às vezes aquele que não está na corrupção, que não está no pecado, mas também recebia isso por causa do mal que afligia a nação. Mas Deus usou Isaías para dizer: a minha glória vai restaurar tudo isso, e vocês serão prósperos. Então,
Se coloquem de pé diante da situação e deixa Deus manifestar a glória dele. Creia apenas e verás a glória do Senhor. Quando a gente lê o capítulo 60, a gente percebe então que esse capítulo ele tem uma mensagem de esperança. Esperança para aqueles que sofreram. Quem nunca sofreu, quem não sofre ou quem não está sofrendo. É uma esperança para você que está com algum sofrimento. E Deus relembrando que Ele está no controle da sua vida e Ele não perdeu nenhuma batalha e nunca perderá. Talvez um acontecimento trágico serviu para a gente amadurecer e se achegar mais próximo dele. Talvez uma situação não esperada e muito ruim, ela veio à tona para que a gente pudesse ter mais intimidade e receber de Deus aquilo que Ele tinha preparado de melhor. Talvez, quem sabe, a gente enfrentando alguma tribulação, Deus nos alinhou para o propósito dEle e nos retirou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus fez com que a gente saísse de um lugar ruim e adentrasse num lugar de bênção. Deus transforma o caos em bênção. Deus é um Deus que promete e cumpre. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Então a gente vai perceber que é tempo de restauração e prosperidade para cada um de nós. É chegado esse tempo para aquele que crê. É chegado esse tempo. Lembrando que a prosperidade no hebraico ela significa paz, saúde, alegria, justiça, livramento e a bênção de Deus guardando, protegendo e edificando o povo dele. Esse capítulo é tremendo e ele vai servir para nos recordar da grandeza de Deus e da importância de adorá-lo de todo o coração. Você pode se recordar da grandeza de Deus, o que Deus já fez na sua vida? Então eu te convido a fechar os olhos, exceto o evangelista Alex, que tem que orar com o olho aberto, porque ele está ali na porta. Eu quero que você feche seus olhos e adentre nesse lugar precioso do Senhor. Você aí pode ficar com o olho aberto, Alex. Eu também olho meu olho aberto. Então somos dois, um na frente e um atrás, na igreja. Mas os demais se posicione agora. Esqueça o ambiente, os barulhos, as dificuldades que você está enfrentando. Fique na dispensação do Senhor, porque no tempo certo eu, Senhor, farei isso acontecer. Que tempo acontecerá isso, Senhor? Quando eu vou ver a Tua glória na minha vida? Quando o Senhor vai manifestar a Tua glória lá em casa? Quando o Senhor vai realizar algo que eu queria, gostaria e seria para a Tua glória? Quando será isso, ó Deus? Na hora certa, farei com que isso aconteça prontamente. Eu, o Senhor, falei e há de cumprir. Agora, para que você receba essa glória, para que você desfrute desse semeante de glória, é necessário estar posicionado em obediência. Essa obediência ela está recheada de temor e santidade. Sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Mas a glória é visível para aquele que busca o caminho do Senhor. Jesus é o caminho. E não existe manifestação de glória fora de Cristo.
Às vezes a gente quer usar a nossa inteligência, a nossa força, nosso braço forte, nossas habilidades, nossas competências, mas Deus está te convidando a simplesmente adentrar nos santos dos santos, aonde a glória de Deus toma conta do templo. E eu e você somos templo do Espírito de Deus. Quem sabe você chegou com tantas demandas, tantas aflições, tantas angústias, tantas problemáticas. Quem sabe você chegou querendo uma resposta de Deus, e eu quero ser a boca profética do Senhor para esse tempo, para esse dia chamado hoje. Assim como Isaías profetizou, e ele disse ali: eu também quero liberar a mesma palavra, lendo as Escrituras para você e dizendo: eu sou o Senhor, e na hora certa farei com que isso aconteça depressa. Se você entendeu a mensagem, eu te convido a crer. Não duvide. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, o passado ruim foi livramento. O passado ruim foi aprendizado de maturidade. O passado ruim foi para convergir nesse momento de decisão em caminhar na verdade para sempre. O povo de Israel verá essa glória, as nações verão isso acontecer. Nós, como igreja, presenciaremos isso. Mas para mim e para você, no dia de hoje, tem que aquele Deus que falou aquela palavra, que está no andamento da profecia se cumprir, Ele é o Deus que paralelamente está com a igreja dele, eu e você. E essa glória pode ser provada, não somente no tempo físico, mas também dentro de nós e para fora de nós. Quando João Batista pediu para os discípulos perguntarem se Jesus era ele mesmo ou ainda viria o Messias, Jesus mandou a resposta dizendo: fale para João que os cegos enxergam, que os coxos andam, que os surdos ouvem, que os mudos falam, que a glória está manifesta no povo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o mesmo convite que Deus faz para mim e para você. Você crê nisso? Então se coloca de pé para a gente poder estar em